no curso de psicologia que eu ouvi pela primeira vez de Freinet e já dava aula. E aí trouxe alguns dos instrumentos da pedagogia Freinet, trabalhei na sala de aula, mas não tinha tanta consistência. Em 2007 eu me aproximo mais, eu retomo os estudos na pedagogia Freinet, passo a fazer de uma forma mais sistemática em sala de aula, né? E desde 2007, então, até 2018, trabalhando em sala de aula, eu caminhei com o Freinet. Agora caminho com o Freinet na formação de professores, caminho com o Freinet na minha pesquisa de mestrado, que Rubia é muito responsável por isso também, né? Eu, depois que me aposento, achei que eu ia fazer curso de arte, corte e costura, crochê, né? Decoração, e aí me vi envolvida novamente com a educação, né? Então, eu agora, por responsabilidade dela, Cutucões da Ruth, estou no meu segundo ano do mestrado na pós-graduação, no mestrado na Unicamp, no grupo de estudos do GPEC. Bem, bom, então eu sou uma professora, ou fui, né, uma professora de educação infantil, mais de 25 anos na docência de educação infantil. A minha grande paixão é a educação infantil. E eu entrei na rede de Campinas em 91, por concurso público, numa escola da rede pública, então, e me aposentei nessa escola. Então, todo o meu percurso aí na rede pública de Campinas foi quase que exclusivamente nessa escola onde eu me aposentei e que, como eu já disse, no final tive o prazer de ter como diretora a Rúbia. Que mais? Bom, essa sou eu, então. E aí, Rúbia, eu mandei para você, porque eu acho que se você compartilhar, fica mais fácil, pode ser? Tá sem som. Pode ser, mas você pode compartilhar também, que está aberto para você. Você mandou no WhatsApp? Mandei no WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Peraí que eu baixo. Porque daí eu vou fazendo para você, né? Aqui. Eu acho que fica mais fácil. Deixa eu ver aqui. Que eu Vou queria abrir aqui. Abriu. Agora, peraí, que eu vou. Vamos ver aqui se eu consigo compartilhar aqui. Não, peraí, tem que ser, acho que compartilhar uma janela, né? Acho que é uma janela. Deixei aberto e ele não está abrindo. Ah, peraí, vamos ver aqui. Não estou conseguindo pescar ele, peraí. A infância chama, Rô? Não. Princípios. Princípios, ele Pedagogia Freinet. era aí. Não, peraí. Tá. Ele não está me aparecendo. Ah, agora sim. Agora foi. Pronto. Veja se compartilha. Sim. Aí. Põe para mim o slide 2, por favor. O seguinte é esse aí. Aí. Vamos ver aqui. Vou pôr modo de apresentação. Ficou melhor? Aí, isso, a tela inteira. Aqui é? Aí, essa daí, isso, Isso. isso. Tá. Eu escolhi essa foto aí para dizer um pouco de quem sou eu, do que eu já disse, né? Essa professora aí das infâncias, essa professora da Rede Pública de Campinas, uma foto de um dia no parque com as minhas crianças. E vocês me desculpem, mas eu não consigo falar das crianças sem dizer que elas eram minhas, né? Então, o tempo todo que eu falo delas, eu digo as minhas crianças. Então, é um dia no parque aí com as minhas crianças, e que representa um pouco do que eu vivi com elas. Eu não sei o que acontece comigo, mas eu tento não me emocionar.
mas toda vez eu me emociono. Eu entendo esse meu tempo como professora das crianças de educação infantil como um tempo muito, muito feliz, né? Um tempo que eu vivi um encantamento, como, como Manuel de Barros, né, diz que o encantamento não dá para ser medido com fitas métricas, com balança, né? A gente mede, né, mede algo pelo encantamento que produz na gente. E eu posso dizer que eu fui imensamente encantada pelas minhas crianças, imensamente feliz com elas, e eu acho que como a música da Rita Lee dizia, né, fez muita gente feliz, eu acho que eu fiz muita gente, muita criança feliz e fui muito feliz com as crianças. Bem, e eu acho que essa felicidade tem muito a ver também com esse meu encontro que eu já contei para vocês, desse encontro que se deu com a pedagogia Freinet, que foi me constituindo, né, a partir do momento que eu ouvi falar de Freinet, depois em 2007, quando eu vou me aproximando mais dele, e que de 2007 até 2018 foi um encontro de estar de mãos dadas, né? De mãos dadas com a teoria de Freinet e encontrando outras professoras, né, que compartilhavam dessa pedagogia e que foi me ajudando a ser uma professora Freinet que eu fui sendo nesse caminhar. E aí eu queria, por favor, Rúbia, o outro, antes da gente começar a conversar, assistir junto com vocês esse curta que se chama Alic.
Eu, quando assisto, a primeira vez que eu assisti esse curta, né, logo me veio em mente a escola que nós queremos ter. E quais, que tipos de criança que nós queremos formar, né? Nós queremos uma escola onde as crianças vão perdendo a cor, vão se desbotando ao longo da vida escolar, como a gente viu vamos chamar, essa criança boneco, né, que vai feliz para a escola, numa mochila com muitos livros, muitos manuais, muitas apostilas, né, e vai feliz para a escola e aos poucos vai se desbotando, vai perdendo a vivacidade, né? Vai perdendo a cor até se tornar um adulto sem cor, como acontecia com o pai dessa criança, né? Que ia para um trabalho repetitivo, enfadonho, e que ao longo do dia ia também se desbotando. E ao longo dos dias, cada vez mais se desbotando, né? A cor voltava apenas quando ele encontrava, né, com o afeto do seu filho. E o da criança também. A cor volta quando encontra com o seu pai, quando para na praça e ouve uma música. Mas as crianças passam muito tempo na escola, né? Uma boa parte da vida na escola. E aí, será que a gente quer crianças assim, que vão se desbotando, né? E quando eu falo de criança, eu estou falando das crianças bem pequenas, das muito pequenas, né? Dos bebês, das crianças pequenas, das crianças do ensino fundamental, das crianças do ensino fundamental 2, os adolescentes, os jovens e adultos, né? Das classes de educação, de alfabetização, dos jovens e adultos do ensino superior. Como é que nós queremos, que alunos nós queremos formar, né? E esse vídeo me ajuda e me faz pensar em Frenet, quando ele assume a sua primeira sala de aula. Rúbia, coloca lá para mim o slide para eu mostrar, para apresentar para a turma aí a carinha do Frenet. Enquanto a Rúbia coloca a carinha lá do Frenet, eu vou contando um pouquinho de quem é Frenet, né? Frenet é um professor francês que, antes mesmo de se formar, assumiu uma sala de aula em substituição a um professor que é convocado para a guerra. Mas essa substituição é apenas de 6 meses, porque logo Frenet também é convocado para a guerra, para a Primeira Guerra, a Grande Guerra, de 1914 a 1918. Esse aí é o Frenet. Eu brinco com as colegas que esse é o São Frenet, o nosso São Frenet, né? E Frenet, então, vai para a guerra e vive por 2 anos os horrores dessa guerra. Quando ele é atingido por uma bala que se aloja em uma de suas costelas, próximo ao pulmão, e esse ferimento lhe causa sérios problemas pulmonares, bem como uma limitação, né, de mobilidade no braço direito. Frenet, por conta desse ferimento de guerra, passa por um grande período de convalescência. E quando ele melhora e é dispensado, né, já pode voltar para sua casa, lhe é oferecido uma aposentadoria especial, porque ele era um ex-combatente de guerra, um ferido de guerra, né? Mas Frenet não aceita, porque Frenet queria ser professor. Esse era o grande desejo de Frenet, ser um professor. E é assim que então lhe oferecem uma sala de aula numa cidadezinha no sul da França chamada de Bar-sur-Loup. E quando o Frenet chega nessa escola, né, entra na sala de aula, ele encontra crianças como essa criança do Kurt Alec. Crianças sem vida, crianças apáticas, sem cor. E era uma sala de aula estritamente de meninos. Naquela época, as escolas na França eram escolas de meninas e escolas de meninos, e Frenet, então, estava numa escola de meninos. Uma escola de meninos de idades diferentes, né, variadas. E Frenet, então,
chega nessa escola, observa esses meninos, né, apáticos, desbotados, mas percebe que esses meninos, quando estão lá na hora do recreio, como são os meninos, quem está na sala de aula das crianças maiores, né, quando toca o sinal do recreio, eles saem correndo numa alegria só para ir para o recreio. Assim eram esses alunos do Freinet. Lá na hora do recreio eram crianças vivas, crianças falantes, crianças que ficavam buscando coisas na área externa da escola. Eram crianças observadoras. E essa percepção, né, essa observação de Freinet, de que fora da escola as crianças eram vivas, eram diferentes daquela que ele tinha em sala de aula, faz com que Freinet inicie um movimento de profundas mudanças pedagógicas. Tão profundas e tão significativas que elas até hoje existem professores no mundo todo que acreditam e que são adeptos dessa pedagogia. O Freinet, então, introduz na sala de aula dele alguns instrumentos pedagógicos, que é o próximo slide, Rubio. Instrumentos pedagógicos que vão permitir que essa vida que ele via fora da escola, que ela fosse entrando na sala de aula dele. E o primeiro instrumento pedagógico que o Freinet cria é a aula passeio. Ele cria a aula passeio, a imprensa escolar, o texto livre e a correspondência escolar. O que era a aula passeio? Na aula passeio, as crianças tinham a oportunidade de sair da escola e conhecer os arredores da escola. Eles eram uma pequena comunidade, então eles tinham a oportunidade de conhecer o serviço do carpinteiro, o serviço do ferreiro, o serviço do padeiro, né? Conhecer aquela comunidade ao redor da escola. Conheciam os rios, os riachos, né, as árvores, os tipos de folhas que existiam ali perto, eles iam explorar a natureza. Isso não foi visto com bons olhos, não, porque aula, passeio, como assim? As crianças vão para a escola, não vão ter aula, vão passear, né? Foi uma coisa meio esquisita. Mas mesmo assim, Freinet continuava com essas aulas passeios. E quando eles voltavam para a sala de aula, eles conversavam sobre o que eles tinham descoberto, né? Sobre as suas descobertas, as percepções, o que eles haviam gostado, o que, né, tinham percebido desse passeio, e escreviam na lousa, no quadro, essas descobertas. Mas tão logo eles escreviam esses textos livres, né, e tinham conversado, conversas que eram sempre muito animadas, né? A lousa tinha que ser apagada e eles voltavam, então, aos livros escolares, às apostilas escolares, com aquelas propostas bem definidas, bem específicas sobre o que deve ser ensinado, em que tempo, em que dia e que horário. E, novamente, as crianças se apagavam, desbotavam. O Freinet era um professor, em um dos livros dele está escrito que ele era o típico professor que tinha num dia 20 ideias diferentes, né? É um pouco parecido com a Dona Rúbia, quem conhece um pouco sabe que ela é bem amiga do Freinet nesse sentido, porque muitas ideias, né? E Freinet era assim. Então, o Freinet olha para os seus alunos, que agora, vivos e falantes, contando do que tinham descoberto quando estavam fora da sala de aula. Gostavam de escrever, de falar sobre isso, mas quando isso se apagava e tinha que voltar para os manuais, eles voltavam a ser alunos apáticos, ele começa a pensar, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E é aí que ele tem uma outra ideia, que é de introduzir um instrumento em sala de aula, onde os textos livres das crianças, as histórias que elas contavam, pudesse ficar registrado. O próximo, Rúbia, por favor. Eu trouxe aí para vocês uma imagem, porque para a gente que é um pouquinho mais velhinha, a gente sabe que os jornais, né, as revistas, elas antigamente elas eram feitas de uma outra forma, algo um pouco parecido com essa imprensa aí, né? Era feito na tipografia. O Freinet leva essa imprensa artesanal para a sala de aula, onde as crianças tinham as letras, os componedores, que eram pedaços, né, de madeira ou de chumbo,
onde elas iam formando com as letras que elas pegavam, iam formando as palavras. As letras estavam sempre invertidas, né? Então as crianças ainda tinham que, além de pegar essas letras, colocá-las, viam essas letras de maneira invertida, usavam um espelho para ver se estava escrito corretamente. Depois disso, pronto, eles entintavam, passavam a tinta em cima desses componedores, né? E depois passavam, então, um prelo para fazer a impressão. Com isso, os textos das crianças passaram a ser impressos, não mais eram apagados da sala da lousa, né? Eles ficavam agora registrados. E aí esses textos impressos podiam ser compartilhados com as famílias, as crianças levavam os textos para casa, que eram lidos pelas famílias, faziam parte do acervo da biblioteca da sala, né? E também eram enviados para outras turmas, para a sala de outros professores adeptos dessa pedagogia, né? Professores que ouviram falar de Freinet, porque Freinet escrevia muito, escrevia sobre o que acontecia na sala de aula, e alguns professores começaram a se aproximar de Freinet, das descobertas de Freinet. Então ele começou a se corresponder, as turmas começaram a se corresponder, e para essas turmas também eram enviados esses jornais escolares, os textos produzidos pelas crianças. Bom, agora, não basta introduzir esses instrumentos, né? Ou ter na nossa sala instrumentos inovadores para garantir que a vida entre na escola, né? Que a gente consiga buscar a escola desejada, né? Essa escola humanizadora e emancipatória. Por que não bastam apenas esses instrumentos inovadores? Porque existem alguns princípios que precisam fazer parte do cotidiano da escola. E quais são esses princípios? Pode pôr, Ruth. São autonomia, cooperação, trabalho e expressão livre. 4 princípios que a gente vê nesses instrumentos de Freinet, né? As crianças autônomas, escrevendo os seus textos livres, se expressando, falando das suas vivências, dos seus desejos, trabalhando cooperativamente. Vocês imaginam o que era a produção desse jornal escolar? Quando as crianças precisavam se dividir em quem forma as letras, né, no componedor, quem monta essas letras, quem passa a tinta, quem entinta, quem vai imprimir, né, quem vai lá apertar o prelo e depois alguém para colocar essa folha para secar e depois pegar essa folha, organizar em páginas, né, grampear. Então era um trabalho imensamente cooperativo. Nesses instrumentos de Freinet a gente vê esses 4 princípios sendo vivenciados. Bom, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer uma sala frenetiana, vocês vão perceber que elas não são iguais umas às outras, né? E essa é mais uma característica da pedagogia Freinet. Por quê? Porque a pedagogia Freinet, ela não é um método. Então, não é um método que se aplica com começo, meio e fim. Primeiro, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Não é um método. É uma pedagogia, né? Por isso que as salas não são iguais umas às outras. E Freinet nem queria, né, que a sua forma de pensar, a forma como ele trabalhava, virasse um método ou que fosse algo patenteado, que todos fizessem iguaizinhos, né? Que em todas as salas se acontecesse a mesma coisa. Por quê? Porque as escolas elas se diferenciam, né? As salas se diferenciam nas condições materiais que lhes são dispensadas. No espaço físico, nós temos espaços e salas de aula grandes, salas de aula pequenas. Existem algumas regras que são impostas pela escola, onde os professores aos professores não é permitido uma pedagogia diferente, onde é cobrado do professor que ele faça cumpra, né, com o currículo proposto, cumpra com aquilo que foi
planejado. Então, na segunda-feira é a página 1 do livro de matemática, é a página 3 do livro de português que tem que ser dado para os seus alunos, né? E até então o próprio sistema de ensino obriga que os professores sigam uma determinada maneira de trabalhar. Mas mesmo assim, mesmo tendo esse sistema de ensino mais rígido e regras impostas pela escola mais rígidas, muitos professores conseguem trabalhar com a pedagogia Freinet. Os professores vão encontrando algumas brechas, né, na instituição que possibilite alguns momentos em que o aluno possa ser autônomo, possa se expressar, possa viver um trabalho com sentido e possa trabalhar cooperativamente. Bom, então eu vou falar agora para vocês. Então, como eu disse, as escolas não é um método, as escolas são diferentes, não vamos encontrar uma sala de aula uma igual à outra, mas esses autonomia, cooperação, autonomia e expressão livre são presentes em todas as salas de aula Freinet. Bom, eu vou falar desses princípios, mas vou falar deles separadamente, né, para uma questão didática, mas é muito difícil falar deles separadamente, porque quando a gente está falando de autonomia, a gente fala, pera, isso tem a ver com expressão livre, que está envolvido cooperação, que tem trabalho, mas para vocês poderem compreender, né, um pouco o que são esses princípios, vou falar deles separadamente. Então, o primeiro, autonomia. Aí, essa é uma imagem das crianças trabalhando em sala de aula. Bom, o que é a autonomia, né? Quando a gente fala de autonomia, a primeira coisa que vem na nossa mente é crianças autônomas, são crianças que conseguem se vestir sozinhas, se alimentam sozinha, controle do esfíncter, usam adequadamente o banheiro, amarram seu tênis, mas a autonomia para nós, ela é além disso. A autonomia, ela se refere ao pensamento autônomo, da oportunidade que as crianças têm em sala de aula de fazer escolhas, de tomar decisões. Então, nessa imagem aí, vocês veem as crianças trabalhando em ateliês, que daqui a pouquinho vou falar o que são os ateliês, mas trabalhando em atividades que elas escolheram. Ninguém foi obrigada a trabalhar nesse ateliê aqui de pintura ou ir trabalhar aqui no computador. Ninguém mandou. Elas foram porque elas desejavam, tá? Bom, o próximo, Rúbia, o princípio da cooperação. A construção do pensamento autônomo dentro de um ambiente cooperativo. E é nesse ambiente cooperativo que as crianças vão dependendo cada vez menos do adulto e aprendendo a cooperar com o outro, ajudando esse outro nas suas atividades, participando de projetos coletivos, compartilhando os espaços e materiais, porque numa sala Freinet nada é meu, é da turma, é tudo nosso. E juntos, as crianças buscam soluções para os problemas da sala, resolvem os conflitos. São momentos cooperativos onde cada criança vai contribuindo com o seu fazer para os fazeres do grupo. Então, nessa imagem aqui, nós temos uma criança que já havia desenhado numa folha menor um chapéu do nordestino, esqueci o nome, vaqueiro nordestino, que era algo que a gente tinha conversado, íamos fazer uma mostra cultural e precisávamos então do chapéu aí do vaqueiro nordestino. Essa criança desenha numa folha maior e numa outra mesa nós temos uma outra criança pintando isso que o colega acabou de desenhar. Esse é o trabalho cooperativo, cada um fazendo um pedaço. Era muito comum na sala as crianças saberem que quando elas estavam construindo, sei lá, um siri numa caixinha de lanche de isopor, que ela, quando ela estava pintando esse siri e alguém ia colocar as patinhas naquele siri, aquele siri não era dela, era da turma.
E ao final, depois que a gente expunha, depois que a gente desmanchava a nossa amostra, tudo que era produzido era dividido. E fazia tanto, isso tudo era tão significativo para as crianças que às vezes eu pensava, isso vai dar uma confusão, porque tem coisas grandes, coisas pequenas, e eu pensava, na hora de dividir, todo mundo vai querer aquilo que é o maior, né? Que tem mais vista aos olhos. Mas era tão significativo que as crianças não eram o mais importante, não era o que era maior, era aquilo que foi produzido, tá? E essa maneira cooperativa de resolver os conflitos me fez lembrar um causozinho da sala. Uma vez a gente estava indo para o Aquário de São Paulo, né? Então éramos de Campinas, íamos para São Assim, Paulo. tá. Então, nesse dia aí que a gente ia fazer, estávamos em Campinas, íamos para São Paulo, dentro do ônibus, Rúbia entra e tal, e diz assim: qualquer problema que vocês tiverem, vocês chamam a Rô. Aí um dos alunos, uma das crianças, vira para mim e diz assim: pode deixar que a gente te ajuda, Rô. Aí eu falei: ai, obrigada, né? E ele diz assim: eu sabia que você ia aceitar a ajuda, porque na nossa sala é assim que funciona, um ajuda o outro. Então, eram nesses momentos da nossa conversa que eu ia percebendo o quanto esses princípios faziam sentido para as crianças, como a gente trabalhava realmente com autonomia, cooperação, trabalho e expressão livre, né? Bom, aí vamos para a expressão livre, Ru. Na expressão, essa aí é uma roda de conversa, né? E essa é uma foto muito significativa para mim também. É a minha última roda da conversa. Acho que eu só é a única foto onde eu estou numa roda de conversa, porque eu estava sempre fora tirando as fotografias, né? E nesse dia entra uma mãe e tira a foto da roda de conversa. E a roda de conversa é algo muito importante numa sala Freinet. Ela acontece no início da sala, né, da aula e no final da aula. Isso não quer dizer que tem que ser assim, né? Que tem que ser no início da aula. Mas normalmente é assim que acontece, né? Na minha turma, com as minhas crianças era sempre assim, no início. E nesse momento, né, a expressão livre, ela se dá, se eu tivesse que dar um exemplo, né? Ela acontece de maneira mais contínua na roda de conversa, entendendo que a expressão livre não se restringe só à questão da oralidade, tá? Mas nesse momento aí da roda de conversa, as crianças vão tendo confiança de que elas podem se expressar livremente, que elas não serão punidas se falarem algo que o professor não vai gostar, né? Que elas podem se expressar através do desenho, que não existe um certo e um errado no desenho ou na pintura. Elas passam a ter confiança, né? E é importante esse ambiente de confiança para que as crianças possam se expressar, dizer o que elas pensam, poder falar sobre si, buscar aquilo que é do interesse dela, saber que eu posso dizer, não, eu não quero ir na pintura, eu quero ir no computador. Quando a criança sente que o ambiente é confiável, ela passa a expor até mesmo o que ela não gosta que o professor fez, né? Isso ficou evidente para mim num dia em que uma criança vira para mim e diz assim: você é muito brava com a gente. E esse foi uma fala que foi uma facada no coração, né? Porque eu, uma professora frenetiana, que buscava, né, trabalhar com as crianças cooperativamente, autonomamente, como assim eu estava sendo tão brava a ponto dele ter que falar isso para mim? E aí nós tivemos uma conversa em roda, né? E esse foi um dia muito doloroso porque ele falou isso e a gente não pôde conversar na roda. A gente ia embora. De novo a Rúbia entrou na sala. Sempre a Rúbia. Ela entrou na sala aquele dia com uma diretora que precisava dar os uniformes para as crianças. Então, aí ficou aquela euforia, uniforme novo, né? Não pudemos conversar aquele dia. E era um dia de feriado prolongado.
eu fiquei um final de semana, 3 dias com aquilo, sim, né? Me corroendo. Eu, uma professora muito brava. Até que voltamos, e aí pudemos conversar em roda sobre por que ele achava que eu era uma professora muito brava. Conversamos nisso na roda, e foi uma conversa muito linda. É, quando as crianças começam a dizendo que não era brava, mas eu ficava brava quando eles faziam coisas que a gente tinha combinado que não podia e eles estavam fazendo, né? E aí um outro vira e fala assim, sabe o que que é, Rô? É que às vezes tem dentro da gente um vulcão que explode, né? E aí a gente tem esses momentos de raiva, né? Mas que depois que esse vulcão explode, né? A gente vai para aquelas águas mais tranquilas, mais calmas. Foi uma conversa assim que eu olhava para a carinha das crianças e falava: Meu Deus, como é que pode crianças tão novas ensinando tanta coisa para mim, né? Coisas tão profundas e que só é, foram possíveis porque eles sentiam que eles podiam falar o que eles pensavam, mesmo que fosse algo que eu ia falar assim, oh, meu Deus do céu, como assim eu não sou uma professora tão boa, né? Como eu imaginava que fosse. E aí o princípio do trabalho. O trabalho, ele pode ser um trabalho sério e alegre ao mesmo tempo, ele não precisa ser enfadonho. Quando a gente vê naquele curta o pai trabalhando naquela pilha de documentos, digitando, e ele vai se desbotando num trabalho mecânico, né, repetitivo, e se a gente perguntar para as pessoas, pedir para que as pessoas coloquem a palavra trabalho numa coluna de prazer e desprazer, a grande maioria vai colocar trabalho na coluna do desprazer. E nós buscamos, numa sala de aula Frenê, que o trabalho não seja esse trabalho enfadonho, repetitivo, esse trabalho que não tem sentido. Né? Buscamos um trabalho na sala de aula que respeite as necessidades das crianças, né? De expressar seus sentimentos e ideias, de criar, de agir, de conhecer, de pesquisar. A necessidade que a criança tem de se comunicar com os outros, de se organizar, de ter um trabalho organizado e também de se avaliar. E juntamente com esses princípios, né, trabalho, autonomia, cooperação e expressão livre, tem um outro conceito que é fundamental na pedagogia Freinet, que é o tateio experimental. Pode ir, Ru? E que ele só é possível de acontecer se a criança tem a oportunidade de viver em sala esses princípios que eu citei para vocês. E o que é esse tateio experimental? É, a, é promover nas crianças, né, a vontade de aprender. Uma vontade de aprender que a criança tem uma ação, faz algo que muitas vezes ela fracassa, não dá certo. Outras vezes, os sucessos mais ou menos, ficou mais ou menos bom aquilo que ela fez. Mas esse fracasso é desafiador para a criança. E o sucesso é encorajador. E o fracasso que é desafiador leva a criança a tentar de novo, a tentar mais uma vez, a tentar mais uma vez. Como, por exemplo, num desenho. Estamos fazendo, a proposta era fazer um livro, sei lá, um livro sobre as borboletas. E uma das crianças ficou responsável em desenhar a borboleta. E ela tenta uma vez e não ficou bom. Tudo bem, vamos tentar de novo. E ela tenta de novo. E não consegue. Aí ela busca um livro lá na biblioteca onde tem uma imagem de borboleta, ou como acontecia muitas vezes com as minhas crianças, elas pediam o meu celular, Rô, empresta aí o celular. Aí entrava lá no meu celular, quantas e quantas vezes não travaram lá a senha, buscando uma imagem de uma bicicleta para poder desenhar o mais próximo possível e desenhar da melhor maneira que ela conseguia fazer. Ninguém pedia a perfeição, mas a gente tinha um combinado que tudo que a gente fazia tinha que ser o melhor que a gente conseguia fazer. E nesse tateio, né, as crianças pouco a pouco vão tendo sucesso
e seus tateios vão levando ao domínio de uma aprendizagem. E isso só é possível quando as crianças encontram um ambiente desafiador, né? Onde as crianças é propiciado às crianças experiências e vivências que instigam a curiosidade delas. E esse ambiente desafiador que instiga a curiosidade das crianças não é possível de se viver quando as crianças estão enfileiradas, sentadas umas atrás das outras. Ou quando elas, alguns professores, né, professoras, não trabalham com carteiros enfileirados, a gente trabalha em grupo. Trabalha em grupo, mas as crianças continuam a fazer um trabalho repetitivo, um trabalho sem sentido, estão apenas executando aquilo que o professor determinou que elas deveriam estar fazendo. Então, aí, a gente propõe uma outra forma de organização da sala. E aí que eu trago para vocês a proposta do trabalho com ateliês. Pode ir, Ruby. Essa é uma imagem, então, das crianças trabalhando em ateliês de trabalho. Eu já conto para vocês quais eram os ateliês. O que são esses ateliês, né? Que sala é essa? É uma sala organizada de tal maneira que permite que as crianças escolham o que desejam fazer e de uma maneira que elas vão cada vez mais sendo autônomas, né? Podendo escolher, fazendo as suas opções. E essas atividades diversificadas, as atividades da sala em ateliês, elas são atividades diversificadas, acontecem ao mesmo tempo e podem acontecer num grupinho de 4 crianças, a maioria dos ateliês eram 4 crianças, mas pode acontecer também de ter apenas uma criança, 2 crianças trabalhando. Os materiais, eles estão sempre disponíveis e ao alcance das crianças, para que elas usem e depois de usar, elas mesmas arrumem o material. Então, vocês vejam aqui nessa foto, armários baixos, e nesses armários tinham num desses armários, então tinha nesse primeiro aqui, acho que era os materiais que elas usavam para o ateliê de recorte e colagem, os jogos do ateliê de números, no outro armário eram os materiais que elas precisavam para o ateliê de desenho, e do outro lado da parede, no armário da sala aqui, mais material de outros ateliês. Então, os materiais estão sempre disponíveis para as crianças, elas não pedem para o professor, pega para mim, posso pegar? Não, está sempre disponível, está sempre ao alcance delas. E novos materiais e novas técnicas, né, são sempre introduzidos nesses ateliês. Então, por exemplo, num ateliê de jogos e quebra-cabeça, a gente inicia o ano com um quebra-cabeça de 6, 12, no máximo 24 peças, né? Não dá para a gente passar o ano montando ateliê de quebra-cabeça de 24 peças. Então, ao longo do ano, vai introduzindo 36, 48, 60, 72. Tinha turma, eu tive uma turma que gostava tanto de montar quebra-cabeça que eles montavam quebra-cabeça de 100 peças. Todas as crianças? Não, óbvio, não todas as crianças, mas era um interesse de algumas crianças. Uns conseguiam sozinhos, outros conseguiam com a ajuda, né? Mas isso não era a grande questão, fazer sozinho ou fazer com a ajuda. Bom, os ateliês, eles estão disponíveis todos os dias. Todos os dias as crianças podem escolher onde querem trabalhar. Mas é o interesse das crianças que vai dizer se o ateliê naquele dia vai funcionar ou não. Então, temos lá disponível o ateliê a biblioteca, ela está lá com os livros. Acho até que nessa foto mostra que não tem nenhuma criança aqui, ó. O ateliê está lá, mas nenhuma criança naquele dia quis sentar lá na mesa e pegar um livro no ateliê da biblioteca. Ninguém foi nesse dia. E cada ateliê
comporta um determinado número de crianças. Então, não dá para ter um ateliê aqui de desenho. Haviam 4 crianças. Não dá para ela pegar uma cadeirinha daqui, do ateliê de massinha, e pôr aqui, porque aí eles não conseguem trabalhar de uma maneira confortável, né? Então, a gente tem esse combinado. Nesse ateliê cabe 4, nesse outro ateliê cabe 3, nesse outro cabe 2. Ah, e é fácil para as crianças aceitarem isso? Não, não, não é fácil. No começo, elas puxam a cadeira e põem a cadeira lá no ateliê onde ela quer trabalhar, aí você vai até lá, conversa. Quem é que chegou por último? E eles deduram, né? Foi ele que chegou. Então você diz: ó, você vai precisar sair e escolher um outro ateliê. Quando alguém sair daqui, terminar o trabalho, te avisa. E ele vai buscar um outro ateliê. Aí terminou, terminei meu desenho, chama o fulano. Olha, eu já terminei. Algumas vezes ele vira e diz assim: não, agora eu não quero mais, agora eu estou aqui na massinha e vou trabalhar aqui na massinha. Isso é muito tranquilo, passa a ser tranquilo, né? E por que isso passa a ser tranquilo? Porque ele sabe, as crianças sabem que se hoje, na sexta-feira, eu não conseguir trabalhar no ateliê que eu queria, tudo bem. Segunda-feira eu vou chegar na sala e o espaço daquele ateliê vai existir. Então eu posso fazer o trabalho que eu queria fazer na segunda-feira. Vai existir o ateliê. Ele não muda, ele não desaparece. O ateliê desaparece se a gente em roda conversar e combinar que um determinado ateliê vai desaparecer por um tempo porque a gente vai colocar alguma outra coisa no lugar, tá? Ô, Rô, Oi. só para te avisar o horário, para a gente dar um tempo de perguntar, né? Ó, Tá, 16h34, tá bom. tá? Eu trouxe para exemplificar aqui 4 ateliês. Quais ateliês eu tinha em sala? Eu tinha pintura, desenho e escrita, lousa, casinha, números, recorte e colagem, jogos e quebra-cabeça, biblioteca, modelagem, carrinhos e miniaturas, computador e água. Tinha 12 ateliês. 12 ateliês funcionando ao mesmo tempo. 11 ateliês dentro da sala e um de água que era fora, mas era bem próximo que eu conseguia espichar na minha cabeça olhar as crianças. Aí eu trouxe para exemplificar, pode ir, Rúbia, 4 ateliês. Então, esse é o ateliê de desenho e escrita. O que tinha lá? Vou correr um pouquinho. Papéis de diferentes formatos e cores, giz de cera variado, caneta hidrocor, lápis de cor, giz pastel, lápis carvão, lápis preto, borracha, caderno, apontador, esferográficas de diferentes cores. Então, as crianças que queriam ir nesse ateliê buscavam essa cestinha aí, levavam para a mesa e perto da onde tinha essa cestinha também tinham as folhas coloridas, né? Se ela queria fazer no sulfite branco ou no sulfite colorido. Próximo, Ruby. O ateliê. Não, não. Recorte colagem. Esse é um ateliê de recorte colagem que algumas pessoas chamam de ateliê de sucata, né? Então aí tinham papéis de diversos tamanhos, então aquelas sobras, né, de papel picado, tesoura, cola, palitos, lantejoulas, lãs, rolhos, tampas, todas essas sucatas aí que a gente vai guardando quando a gente é professora, a gente vai nas festas e guarda tudo que sobrou da festa para levar para a escola para usar no ateliê aí de recorte colagem, né? E esse ateliê de recorte colagem na minha sala funcionava na mesa do professor. Porque eu não precisava de mesa, né? Eu precisava de uma mesa para quando as crianças chegavam, colocavam os cadernos de bilhete, que era um inferno para mim, era a parte que eu menos gostava, ter que olhar cada caderno e ver se tinha bilhete de mãe para mim, né? Ter que responder para a mãe. Então era a hora que eu sentava aí nessa mesa e no final do dia, se a Rúbia de novo mandasse algum bilhete para os pais. Então aí eu tinha que sentar e a gente tinha que colar esses bilhetes aí. Era o horário que eu usava. Então, eu comecei a perceber que podia usar esse espaço aí como um ateliê. E aí virou, então, um ateliê de recorte e colagem, o que era muito bom para as crianças trabalharem, porque elas trabalhavam em pé.
Então, a mobilidade, né, usar os braços com recorte e tal, e cola, e puxa daqui, pega dali um material, esse era o espaço ideal. Era melhor trabalhar nessa mesa mais alta do que na mesa baixa. Próximo, Ru. O ateliê de números. Então, eu tinha na sala um ateliê de jogos e quebra-cabeça, e fiz um específico para números, que eu chamava de números, as outras amigas chamavam ateliê de matemática, né? Nesse ateliê de números tinham os blocos lógicos, ábaco, tangram, jogos de cartas, dominó, jogos de percurso, jogos de cores, régua, fita métrica, balança, né? Tudo que as crianças, calculadora, que as crianças pudessem explorar, né, e trabalhar os conceitos matemáticos. Vai, Ru. O outro, o ateliê de biblioteca, onde não tinha só os livros infantis, também tinham as enciclopédias infantis. Na leitura dessas enciclopédias infantis surgiam muitos projetos, né, coisas que eles contavam na roda e que a turma resolvia, então, que queria pesquisar, descobrir mais. Então, também tinham essas enciclopédias infantis, revistas, gibis, os álbuns, os livros que eram criados por eles, os livros que turmas anteriores tinham feito, ficava aí como uma forma deles perceberem que eles também podiam criar os livros deles. Livros de poesia, livros só com imagem, os livros da vida, né? Do ano e da turma do ano anterior, para eles poderem folhear e lembrarem dos amigos que tinham, que fazia parte da turma do ano anterior, ler o que tinha acontecido com a turma no ano anterior. Acho que isso. Dá para eu contar esse caos aí? Acho que dá. E daí termina com ele? Aí termina. Tá. Quando eu olho para essas imagens aí dos ateliês, eu fico pensando, meu Deus, como é que eu conseguia trabalhar com 13 atividades acontecendo ao mesmo tempo, né? E acho que é a sensação de quem olha para essas fotos e pensa, isso é impossível, parece realmente impossível. E até o mês de março, a gente acha que não vai dar certo, né? Que deu certo com a turma do ano anterior, mas com essa turma aqui não vai funcionar, né? Mas é só um tempo das crianças se acostumarem. A princípio, elas ficam um pouco perdidas, né? Porque elas não estão acostumadas a fazerem escolhas, né? Sempre é dito o que elas podem fazer, o que é para fazer agora, o que é para fazer depois, né? Então, quando elas veem essa possibilidade de poder escolher o que posso fazer, elas ficam um pouco perdidas, mas logo elas se acostumam com essa nova maneira de trabalho. Elas se acostumam tanto que se algum adulto ou alguma criança disser onde ela tem que ir, ela vai ficar muito brava. E é o que essa narrativa que eu trouxe para compartilhar com vocês conta de um acontecimento na sala que nós precisamos levar para a roda de conversa no final para tentar dar uma solução para essa questão. Então é assim, desculpa, mas não pode me obrigar a ir. Um certo dia, enquanto cantávamos, observei que uma das crianças, que é sempre muito participativa, canta, propõe músicas, não cantou nenhuma música. Eu percebi que estava conosco na roda, mas alheia a tudo que se passava. Perguntei a ela: Durval, algum problema? Você não cantou nenhuma música? Abaixou a cabeça e começou a chorar. Como de costume, algumas crianças foram até ele e perguntaram o que houve, sem sucesso. E uma das crianças disse: Se não falar, Rosiane não vai saber o que é. E não pode ajudar, né? E nem a gente. Nem assim o Durval manifestou desejo de contar. Aí eu disse para as crianças: Vamos esperar ele se acalmar e depois, se ele quiser, ele nos conta. Ao retornarmos do lanche, eu disse à turma que o Durval queria contar o que o deixou triste. Todos ficaram em silêncio para ouvir o que o deixou o amigo tão triste. Eu estava no ateliê de computador sozinho e o Manuel não quis trabalhar comigo. O Manuel responde prontamente: Não pode me obrigar a ir. Eu estava querendo muito ir na massinha fazer lanche divertido. Ele estava se referindo a um conjunto novo de massa de modelar que eu havia trazido para a turma treinar
Como se faz lanche divertido com olhos, cabelo, boca e nariz, pois nos próximos dias iríamos fazer essa atividade usando hortaliças, grãos e legumes no pão de forma. Antes que eu perguntasse às crianças o que achavam sobre o Durval obrigar o Manuel a ir no ateliê, uma criança disse: Não pode obrigar, porque é o Manuel quem escolhe o ateliê que quer ir. Cada um escolhe o ateliê, não é o colega que escolhe. Durval continua cabisbaixo, parece não se convencer muito e diz olhando para mim: Por o Manuel me deixar feliz, quero que peça desculpas. E eu digo: Diz isso olhando para ele. E o Manuel responde: Não precisa, eu já entendi. Desculpa, mas não pode me obrigar a ir. Simples assim. E é isso que eu trouxe para falar com vocês hoje. É simples assim. Que ótimo. Ah, que delícia, né? Rosiane, a gente tem muito a agradecer, mas vamos abrir, né? A nossa proposta é que a gente possa abrir um diálogo, né? Abrir para as pessoas que quiserem conversar um pouco, né, Silvia? É Perguntar, isso aí. falar coisas, né? Uhum. Legal, bacana, Rosiane. Muito boa essa essa prática, né, de estar fazendo com as crianças, né? Que para trabalhar com a educação infantil é muito importante, né? Deixar elas colocar a mão na massa e fazer trabalhar com tanta diversidade, né? De conhecimento. Eu vi que o seu ateliê traz aí não só conhecimentos matemáticos, mas o conjunto de outros conhecimentos, né? De escrita, de, de, de biologia, trabalhar com alimentação, nutrição, né? Pintura e tudo mais. Aí eu coloco uma questão para você. É possível fazer ateliês, vários ateliês diversificados só com a matemática? Porque o nosso, porque eu vislumbro aqui, né, enquanto você estava falando, né, eu estava pensando nas nossas atividades, né, que o nosso projeto aqui de extensão é voltado para matemática, né, então seria difícil preparar ateliês diversificados com outros conteúdos, porque são alunos da matemática, da licenciatura matemática, né? Não são formados em pedagogias, né? Em pedagogia para levar esses outros conhecimentos de outras áreas, né? E aí eu te pergunto, você acha que seria possível trabalhar com diferentes ateliês ao mesmo tempo só com a matemática? Eu penso que sim, eu estou aqui me imaginando uma professora de matemática e pensando na professora de matemática lá no ensino médio, né, Silvia? Onde eu sou professora só de matemática, né? É dessa professora que você está falando. Sim, mas Né? pode, não, independente do nível de ensino, né? O playground da matemática trabalha desde a educação infantil também, tá? Não só ensino Tá. médio, educação e Se eu penso fundamental. no professor que não é um professor especialista, eu vejo a matemática como um ateliê, um único ateliê, onde eu tenho diversos tipos de jogos, diversos tipos de conteúdos a serem trabalhados. Se eu penso num professor especialista, eu vejo esse professor na sala de aula propondo vários ateliês com diferentes conteúdos. Né? Que aí eu não vou saber dizer quais são os conteúdos, porque não é a minha área. Né? Mas você cita um conteúdo, 3 conteúdos, Silvio, de Ah, matemática. a gente Um pode professor falar da especialista. geometria, aritmética, noções de contagem, Tá, então, ó, eu posso ter um conjunto. ateliê de geometria, com atividades de geometria. Eu posso ter um ateliê de atividades de aritmética, tá? Então, para um professor, assim, especialista, eu vejo
vários ateliês de conteúdos com conceitos diferentes para serem trabalhados. Com conceitos diferentes. Com conceitos diferentes. Uhum. Num professor, na educação infantil, como eu mostrei. E no ensino fundamental, né, onde é o único professor trabalhando, né, português, ciências, vejo como um espaço onde, naquele espaço, são trabalhados os conteúdos de matemática. Uhum. Ah, legal. São ideias, né? Sim, Você eu pode acho que propor. essa é uma ideia que eu tive, que não precisa ser a única ideia. Mas lembrando dos princípios, né, o que a gente não pode fugir são dos princípios da autonomia, da criança poder fazer as suas escolhas, né, de a gente não cair num trabalho repetitivo, num trabalho mecânico, né, mas que a criança possa estar desenvolvendo um trabalho que faça sentido para ela. E o trabalho só faz sentido quando é ela que escolhe, né? Dentro das possibilidades que a gente oferece. Uhum. Você pode repetir quais são os princípios? Autonomia, Uhum. cooperação, expressão livre e trabalho. Tem aqui, olha, do Henrique Martins. Tá aí o Henrique, tá, né? Henrique, se você quiser falar, mas ele deixou aqui. Professor, essa questão da conversa em roda é uma questão de tratar sobre consenso, sobre aceitação ou outra coisa. Qual o princípio por trás desse procedimento? Que acredito, me ajuda, Henrique, se tiver aí, a questão, qual que é o princípio que tem atrás da roda, né? Acho que é isso que ele quis perguntar. Quando a gente conversa na roda sobre os conflitos, Henrique, a gente não tem a intenção de chegar num consenso, mas é o poder falar para o outro, né, como eu me senti com algo que ele fez, com cuidado também de não fazer com que esse outro sinta-se ou colocar esse outro na cruz, né? Não é essa a intenção, mas é a oportunidade de eu falar o que eu senti, e o outro poder se explicar. Olha, eu tive essa reação por causa disso, 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 disso. E aí as outras crianças vão dizer: mas não precisava, talvez você pudesse resolver de uma outra forma. Como uma vez, uma dessas conversas, um fala assim: porque dois erros não dá um acerto. E aí foi um silêncio na sala. Aí um levanta a mão falando, não entendi, mas logo ele. E aí eu já estava pronta para responder, né? Algo que eu fui aprendendo também, que eu não tinha que ficar dando resposta para as crianças. E quando eu estava pronta para responder, ele fala assim: já entendi. Dois erros, um bate no outro, o outro bate, não dá um acerto, né? Então, a intenção não é de consenso, mas é de eu poder expressar aquilo que eu senti, aquilo que eu não gostei, e junto a gente encontrar uma outra forma, né, de poder expressar a minha raiva, tá? O Henrique está colocando aqui, né, no chat, é que a Rosiane acho que não está com o chat aberto, Henrique, estou falando, agora se você quiser falar também, né, é um convite ao diálogo, né? Ele coloca assim, olha, me parece que essa proposta pedagógica trabalha bastante com a questão da educação estética, achei belíssimo. Perfeito, Rosiane, explicado, compreendido. E também Uhum. está aberto aqui, né, Henrique, se você quiser falar, né, não tem problema. A Fabiola, a professora Fabiola, que está participando também, excelente, parabéns pela exposição, muito bom, ótimas ideias para pensarmos educação matemática, né? E acho que fica aberto para outras questões. Uma questão eu queria que até você falasse um pouquinho, Rosiane, que eu acho muito interessante. Como você sabe, eu tenho ido com o pessoal do programa, né, nas escolas, e uma coisa que eu acho que sempre foi um diferencial ali do trabalho que vocês iam desenvolvendo na escola é que não havia esse lugar da tia, né? Vocês percebem que toda vez que ela fala, as crianças falam ô Rosiane, né? Eu era a Rúbia, eu era a Ru, né? Não tinha o tia, né? E quem chegava na escola, as mães que chegavam, as outras professoras que chegavam,
estranhavam muito essa atitude, né, que estava no projeto pedagógico. Fala um pouquinho de como que isso consiste, né, numa proposta pedagógica, né, a professora não ser tia. Isso porque nós não somos tias, né? Nós somos professoras. E quando a gente fala de educação infantil, parece que descaracteriza mais ainda, né? Que não existe uma professora, né? Existe uma professorinha cuidando de criancinhas, né? Na escolinha. Então, romper essa ideia não foi algo muito fácil, porque passa pela educação infantil essa coisa da amorosidade. Parece que ser tia é mais amoroso, né? E eu tinha um discurso em sala que colou tanto para as crianças que se chegasse alguém, algum aluno novo, ela dizia assim, as crianças já diziam, ela não é tia, porque ela não é irmã da nossa mãe, não é irmã do nosso pai, ela é a nossa professora, né? Então as crianças novas já chegavam e já sabiam que não era tia, podia chamar de professora, de pro, de Rô, de Rosiane, mas não era tia. Para alguns pais, isso parecia até meio desrespeitoso. Um dia um pai falou que achava que a filha me chamar pelo nome era muito desrespeitoso, né? Então a gente teve que construir com os pais a ideia de que não era desrespeitoso. E será que tia? E tia é ser respeitoso, né? Com o papel que a gente desempenha na escola? Então, essa é uma briga ainda, né? Porque a gente vê que ainda existem muitos lugares que é tia. E é assim, né? Chama tia, todo mundo olha. Agora, chama a professora Rosiane, quem vai olhar? A professora Rosiane, né? E como soa diferente quando um aluno diz assim para você, professora Rosiane, ou quando um pai vem e diz, professora Rosiane, porque muitas vezes o pai nem sabe o nome da professora do filho, porque o quê? Chega em casa e fala assim, a tia, a tia, a tia. Não é a tia, Rosiane, é só a tia, a tia, a tia. O pai chega na escola para falar com a diretora e a diretora pergunta: e qual que é o nome da professora? Ai, não sei. É a tia, a tia. Então, a gente precisa trabalhar essa questão de que somos professoras de educação infantil, né? Eu, O Henrique tem uma questão que é interessante, Rô, para essa discussão, e eu acho que cabe muito dentro da questão do Freinet, dentro da academia e dentro dos outros níveis de escolaridade, né, e de ensino. Ele fala assim: essa questão é uma abordagem só para crianças, há incursões para a educação de jovens e adultos, né? E a questão da tia, ele se reporta ao Paulo Freire uhum, sobre a questão de não ser tia, que Paulo Freire tem até um livro, né? Professora sim. Cíntia, não. Mas Uhum. essa questão, eu acho que isso faz uma ponte com aquilo que a Silvia estava perguntando, né? Falando, porque a gente, às vezes, a partir desses princípios, né? Como que a gente estabelece essa relação em outros níveis de ensino? É possível, né? Se essa pergunta do Henrique, né? Do Henrique é muito boa, porque às vezes as pessoas imaginam que só é possível trabalhar a pedagogia Freinet na educação infantil e com as crianças não tão pequenas, né? Com as crianças de 3, 5 anos. E só é possível também trabalhar com as crianças do ensino fundamental. Não, a experiência de Freinet é com as crianças vamos dizer, do ensino fundamental. O Freinet nunca trabalhou com crianças pequenas, né? Com as crianças da educação infantil. Muito menos Freinet trabalhou com as crianças de creche, né? Com as crianças, com os bebês. Freinet também não trabalhou. Então, não é possível trabalhar a pedagogia Freinet? Sim, ela é possível, porque ela não é um método. Se eu tenho na minha cabeça os princípios, eu trabalho a pedagogia Freinet, ela é possível de trabalhar com qualquer faixa etária, com os bebês, com as crianças pequenas, com as crianças maiores, com as crianças não tão maiores, com os jovens, no ensino superior. É claro que a gente não vai trabalhar no ensino superior os ateliês que eu propus aqui, né? No ensino fundamental, não dá para ter com as crianças um ateliê de massinha, pintura, desenho, não.
porque existem conteúdos mais específicos a serem trabalhados. Então, os ateliês que a gente propõe são outros tipos de ateliês. No ensino superior, eu posso trabalhar propondo ateliês de leitura, de discussão de textos, né? Os mais variados ateliês, partindo do princípio de que o aluno faça a escolha. Com jovens e adultos, isso na educação de jovens e adultos já tem pessoas, já tem gente trabalhando. Aliás, tem professores trabalhando em todos os níveis de ensino, desde os bebês até o ensino superior, com a pedagogia Frenet. Então, é super possível. E aí eu acho que posso até falar, né, na disciplina que eu estou ministrando hoje de Psicologia da Educação, quando eu propus aos alunos que eles iam escrever uma narrativa, né, pessoal, que é um texto livre, né, eles queriam um direcionamento, mas o que é para escrever? Falei, aquilo que fizer sentido para vocês escreverem. E isso causa essa coisa mesmo desse impacto, porque quando a gente pensa que autonomia, né? Como que eu construo essa autonomia com o outro, né? Não é no outro, é com o outro. Como eu construo esse lugar de trabalho, de olhar para o que faz e aquilo reverberar em processos significativos para si, para sua formação, no caso, né, da universidade, da licenciatura. Então, eu acho que são mecanismos que a gente vai lançando mão e que nem sempre a gente até nomeia, porque às vezes, quando nomeia, se perde às vezes o sentido que muitas as pessoas atribuem, né? Quando eu falei, olha, eu quero fazer uma aula passeio, né? Aí eu cheguei para o coordenador do curso e ele falou assim, seria uma visita técnica? Eu falei, é uma visita técnica, então é uma visita técnica, mas é uma aula passeio, porque é esse lugar, né, em Frenet, e Frenet agora sendo constituído como um teórico, com o mesmo cabedal que outros têm, com o mesmo status que outros teóricos da educação e da psicologia ocupam, né? Então, é uma aula passeio, é um lugar que eu saio para apreender a realidade, para apreender o mundo, para discutir isso em sala de aula e fazer correlações com os conteúdos significativos para a turma, né? Sim, sim. Isso é um pouco, Rubia, que você conta do que o Frenet viveu, né? Porque a comunidade dizia, que professor é esse? Esse professor não quer dar aula, leva os alunos para passear, né? Para matar o tempo. Não, tinha um sentido do porquê do passeio, né? Eu quero pegar um gancho, né, do que a Rubia estava falando, né, esses nomes diferentes, né, que dão para essas práticas, né, que são adaptadas para os diferentes níveis, né, de ensino. Igual o Henrique estava perguntando, né, se é possível aplicar, né, esses ateliês na educação com jovens, adultos, ou ensino médio. Então, a gente está vendo que se tentando colocar, né, isso no ensino médio, de trabalhar com projetos, que aí se tem outro nome, né, que é para trabalhar em grupos de acordo com a expectativa do aluno, né? O direcionamento, as escolhas dele, qual conteúdo ele quer trabalhar, qual disciplina que ele quer trabalhar. Eu não sei muito bem como que é na prática, como que se está dando isso no ensino médio, né? Mas o que eu conheço é que o SESI do Paraná ele utiliza as oficinas de aprendizagem de Márcia Rigon, né? E que é muito parecido e que parece que é uma adaptação, né? Desse chamado ateliê da pedagogia de Frenet, né? Que é possível trabalhar não só com diferentes turmas, mas dentro de sala de aula também, né? Como que você mostrou aí, né? Essa prática, né? De trabalhar em diferentes grupos, né? De acordo com lançado um título, né? Um conteúdo, um tema, né? Um tema assim bem genérico. Isso uma mestranda minha fez, né? E tem já publicado aí no mestrado do PBGSMT, né? Como se trabalhar de esses ateliês, né? Que é chamado
por Márcia Rigon das oficinas de aprendizagem, né? Se dá um tema, né? E aí o aluno vai trabalhar os conteúdos, né? E é possível trabalhar o conteúdo que é curricular daquela série do nível de ensino, né? E de diferentes formas ali no grupo. E algo que eu percebi, né? Que é assim que eu até gostaria de te perguntar, Rosiane, como que se é dada a, a formalização dos conteúdos, né? Porque Marcia Rigon, ela coloca, assim, uma forma de o aluno estar apresentando o que eles aprenderam com tudo aquilo, dentro daquela oficina. Como que é dado na educação infantil essa formalização de conteúdos? Então, dentro dos ateliês, por exemplo, um conteúdo de um projeto que trabalhamos, sei lá, do dinossauros, e aí entra o vulcão, fósseis, né? Esses conteúdos são trabalhados nos ateliês. Depois que a gente termina, né? Fizemos um livro, construímos um vulcão, isso é apresentado. Né? Isso é apresentado para uma sala diferente, é apresentado numa mostra cultural, com as crianças maiores, esses grupos menores vão apresentando um a um para outros grupos, né? É dessa forma que o trabalho a informação vai sendo passada. É bem isso A que gente acontece também de Márcia Rigon nas oficinas de aprendizagem, né? Aí o aluno ele escolhe como ele quer apresentar em forma de música, em forma de Isso, teatro, né? E para isso. outros grupos ou para outra sala, né? É legal, Se bacana. foi algo que ele fez sozinho, ele apresenta sozinho. Se foi uma turma junto, esse grupo, esse subgrupo vai e apresenta para os outros o que eles descobriram. Na Uhum, educação infantil, a gente costuma fazer, além desses momentos de troca entre as salas, esse momento cultural, da mostra cultural, que a gente decide junto de tudo que nós aprendemos, o que, que nós queremos contar, mostrar para as famílias que vão visitar a mostra cultural. Né? E aí, a partir desse uhum. momento, a gente cria um monte de coisa para apresentar o que a gente aprendeu. Uhum, legal, bacana. Eu tenho algumas outras perguntas. Dá tempo ainda, Lúbia? eu acho que dá tempo até que. Qual que é o nosso teto, Silvia? Eu falei para a Ah, não Rô que a sei. gente abrir um pouquinho para pergunta, né? Até que hora você combinou com ela? Não, eu estou aqui, pode perguntar. É? Só Deixar se o negócio explodir aí, até que às não, 10 da não vai noite ter. ela vai deixar. Pode fazer a Rosiane, fala um pergunta. pouquinho para nós qual é o papel do professor ali? Ah, Porque você isso. mostrou as atividades, tudo, as oficinas, né? E qual que é o papel do professor? O papel do professor, algumas vezes eu olhava para a sala e dizia assim, acho que não tem papel de professor aqui, eu posso ir embora. Porque eles se organizam tão autonomamente, né? Que eu podia ficar uns 10, 15 minutos fora da sala, que as crianças continuavam a trabalhar sem grandes confusões, né? Mas existe o papel do professor. Qual é o papel do professor? É um mediador, é aquele que fica com o ouvido, com o olhar atento para jogar novas questões, né, para trazer novas informações, para, por exemplo, no ateliê da pintura, não dá para a gente passar o ano todo pintando só com guache. Né, com tinta guache. Você tem que trazer novos materiais, você tem que mostrar novas técnicas de pintura. E no ateliê de pintura tem algo que é bastante importante da gente trabalhar, que eles usam o pincel como se fosse o lápis, né? Eles fazem um contorno, por exemplo, de uma casa. Fez o contorno com tinta e fala que aquilo é pintura. Mas a pintura é outra coisa, né? O seu telhado que você contornou de vermelho. E aqui dentro, que está branco, é o quê? Ah, é o telhado. E que cor que é o telhado? É vermelho. Então, pinta também de vermelho, né? E aí, o que a gente faz? A gente traz outros pintores para mostrar para as crianças, né? Que vai além
que a gente pode pintar com diferentes técnicas, que existem pintores que pintam de formas diferentes, que pinta com aquarela, que pinta com só faz com giz carvão, né? Então, o nosso papel é esse, de trazer coisas, de trazer mais coisas para as crianças. Eles estão falando muito sobre dinossauros. O que mais que eu posso sacudir, cutucar, para que eles ampliem as questões que eles estão trazendo? Tá, e quanto tempo leva uma oficina, em média? Ah, o trabalho com o ateliê? É, Ah, vale a é pena. uma hora, 50 minutos, uma hora. Às vezes Ah, eles é? estão tão envolvidos, ou a gente está tão envolvida, que a gente perde um pouquinho a hora. Isso acontecia com uma turma, agora vai acabar. E aí a gente tinha um reloginho, sabe, um despertador, para lembrar a gente que a hora que tocar, acabou a hora do ateliê. Normalmente Uhum. é 50 minutos, é o tempo do trabalho, para que a gente possa ir para fora, né? Também para o parque, tem todas as demandas da escola também, hora do lanche, lavagem das mãos, tudo isso, ouvir histórias, outras coisas que a gente não faz só ateliê, né? Isso é só Uhum. um pedaço do nosso dia na escola. Mas Legal, normalmente bacana. uma hora. Uhum. E Acho que eu vou terminar minhas questões por aqui, porque o tempo está terminando também aqui. Está aparecendo para É, mim tá. 10 minutinhos. Uhum. e dentro dessa rotina, né, da educação infantil, o ateliê ocupava, a gente tinha um planejamento, né, semanal, né, Rosiane, em que o ateliê ocupava um espaço desse dia de 4 horas, porque tinha essa questão de contar história, de ir para o parque, tanque de areia, a fazer o livro da vida, né? Que eu acho que o livro da vida dá uma outra vinda da Rosiane, né? Né, nessa sistematização, né, Silvia, quando você pergunta quais são as sistematizações, né, que acontecem. O livro da vida é um lugar de uma sistematização incrível da vida da sala de aula, né? Das aprendizagens, das dúvidas, das buscas. E eu acho que assim vale até um dia, sei lá, segundo semestre, a gente pode planejar algum dia assim, e que é um tempo, né, da educação infantil ali frenetiana que é muito importante, né, no sentido de, de sistematizar o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando, né? As rodas também, elas são tem rodas que demoram, né? Demoram às vezes meia hora de conversa e as crianças ficam sentadas, inacreditavelmente, elas sentam e participam, né? Teve um trabalho que nós apresentamos, né, Rô, na Unicamp sobre roda de conversa, que é outra coisa, né? Além do ateliê. Então, tem um instrumental Freinet que é muito vasto e que ele vai sendo adaptado por onde a gente vai passando. Qual de nós aqui que dá aula na universidade que a gente não faz roda de conversa? A gente chega, a primeira coisa que a gente faz é uma roda de conversa. O que está acontecendo, o que vocês estão aprendendo, o que vocês têm dúvidas, o que a gente está vendo, qual é o sentido disso que a gente está estudando, o que aconteceu, né? O que aconteceu com a nossa turma? Vai ter um evento, não vai, né? Nós vamos estar prontos para esse evento, nós estamos nos organizando para isso, porque o evento ele não é um evento, ele é parte daquilo que a gente está trabalhando enquanto formação do licenciado, né? Então ela vai tomando outros nomes, outros aspectos, outros modelos, mas são contribuições ali da pedagogia Freinet que vem fortemente dentro desse movimento da escola moderna, né, que foi inaugurada por ele e que tomou conta da Europa e do mundo, né? A gente tem o movimento Freinet no mundo todo e nos encontros Freinet a gente tem professores, né, Rô, da educação infantil à universidade, todos discutindo a pedagogia Freinet. Então é muito legal, um movimento muito bom. Acho que é isso, né? Mais Eu acho alguma que é coisa, isso. né, gente? Aqui o Henrique deixando registrado aqui o instrumento, que bonito esse instrumento, né, do livro da vida. Só reforça a percepção quanto a ter um elemento de educação estética, isso mesmo, nessa abordagem que acho muito válido.
e agradeço o espaço para dividirem os conhecimentos. Né? Até breve, até a próxima. Né? Ele falou uma coisa aqui, Rubia, sobre os espaços, se tem que ser bem grande. Eu não, acho que não vai Ah, dar muito tempo para a gente falar sobre isso, mas não precisa. Lembra que eu disse que as salas se diferenciam? Tem salas que são amplas, né? Então eu conseguia ter lá os meus 12 ateliês. Agora tem sala que é pequena, que só dá para ter 6 ateliês. E aí então a gente combina. De segunda e quarta tem esses 6 ateliês. De terça e quinta e sexta, esses outros ateliês. A gente vai se adequando. Então, não é o espaço físico, não é ter ou não grandes materiais que justifica se praticar ou não a pedagogia Freinet. Ela é super adaptável. Acho que com isso, né, Silvia, a gente pode. É isso aí. Não sei se alguém mais tem alguma coisa. Elisama, agradecer todo o suporte, toda a organização, né, desse lugar virtual que nos aproxima, né? Agradecer profundamente a professora Silvia pela essa iniciativa maravilhosa que é a formulação do Playground, professor Marney, professora Elaine, professora Fabiola, que estão aí presentes e são parte muito importante, né, desse processo. Agradecer você, Rosiane, que essa pessoa incrível. É ruim falar de amigo, né? Ela é amiga mesmo, amiga irmã, mas uma profissional diferenciada e que contribui com a gente em todos os sentidos, né? Em todos os processos de formação de professores que a gente tem aí se debruçado nas nossas pesquisas. A gente vai apresentar um trabalho aí na Unicamp em julho, né? E o tempo todo a gente está se declinando a pesquisar mais e mais sobre formação de professores. Então, esse é um espaço muito legal. Agradecer, Rô, muito obrigada, viu? Incrível sempre a sua fala. Eu que agradeço essa oportunidade. Estou, assim, disponível para outras dúvidas que surgem ou outros papos que vocês queiram ter. Deixa Obrigada, Rosiane, pela participação. Eu até entendo agora porque tanta emoção que você teve no início, quando mostrou a foto das suas crianças, né? É um trabalho tão bonito, né? Que vai se conhecendo, vai conhecendo cada uma delas, né? E Uhum. vivenciando a partir das experiências que elas têm, que vão tendo ali em sala de aula e o que elas trazem de bagagem também, né, do seu dia a dia, porque elas colocam tudo lá o que elas já têm de conhecimento também, né, do gosto de cada uma. Parabéns, viu, Rosiane? Muito obrigada. Muito obrigada. Se a gente tivesse um minutinho para fazer uma foto, né, Silvia? Se todos pudessem abrir a câmera, vamos fazer uma foto. Tem 3 minutos aqui, tá marcando para mim. 15 pessoas, como que eu abro todo mundo? Ai, meu Deus, eu não lembro como que, deixa eu ver, que eu ponho todo mundo aqui. Alternar layout, mosaico, acho. Acho que apareceu todo mundo, vamos ver. Quem quiser que puder, né, abrir sua câmera, a gente faz aí uma foto sorridente. Vamos lá, quem mais? Tem o pessoal que fica escondido, né? Porque às vezes a gente está nos mais diferentes lugares, né? Então vamos lá, caprichem aí no sorriso, 1, 2 e. Pronto, acho que eu fiz. Lisama, será que deu certo? Eu fiz um aqui também. Ai, maravilha. A Elisama é assim, impecável, né? Anos de experiência, né, Elisama? Durante a pandemia, inclusive. Sim, olha lá. Pus lá no playground. Mas então, acho que ficamos por aí. Rô, muito obrigada. E nós vamos continuar nas nossas sextas quinzenais com espaço formativo, né? Aberto, né, Silvia? Para a gente poder sempre atingir mais e mais pessoas que se preocupam com esse lugar da sua constituição docente. E fazer disso um lugar para tornar o playground sempre ativo, como é, e encantador, Rosiane, como eu já te contei que é também, né? É isso mesmo. Acho que é isso, né, Silvia? É isso daí. Parabéns. Um beijo para vocês. Obrigada pela participação de todos aí que estavam assistindo também. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Pô, Tchau, gente.